Já no nosso último material, nós falamos sobre o processo do envelhecimento, a velhice em si, então quais são as condições do idoso no Brasil e no mundo, qual o cenário, quais as perspectivas para o idoso no Brasil. Falando muito rapidamente, porque é uma aula recente, se vocês quiserem retomar, tem a gravação da aula lá também. Nós falamos sobre os cenários difíceis no Brasil, né? As políticas públicas pouco auxiliam, no caso do idoso. O SUS até tem políticas interessantes, porque a gente tem, sim, né, o Estatuto do Idoso, por exemplo, que estabelece uma série de regras, uma série de condutas relacionadas às instituições, relacionadas ao poder público também, para o idoso, para com o idoso. Mas as dificuldades que o idoso enfrenta, especialmente os de baixa renda, retomamos essa dificuldade relacionada aos papéis sociais e sexuais, as expectativas que se tem para os gêneros masculino e feminino também, para o idoso. Então, a velhice hoje muitas vezes ela é colocada de lado, de escanteio. Começamos a aula falando um pouco sobre essa notícia, né, da Kelly McGillis, que não foi chamada para fazer o novo Top Gun porque ela estava velha e gorda e aparentava a idade que tinha, né, que era de 63 anos, onde naquele cenário já era, né, não se contemplava isso, era difícil, né, perceber a mulher como sendo atraente, digamos, né, nessa situação. E o que é uma tristeza, né, o que é muito triste, na verdade. Mas conversamos sobre esses estereótipos e esses paradigmas existentes na nossa sociedade. Expliquei um pouco também do que era o idadismo ou ainda o ageísmo, etarismo, que é o processo de criar estereótipos justamente por conta dessa questão da idade e discriminar uma pessoa por conta da idade que ela tem. Então, a gente usa muito o idadismo ou o ageísmo para o idoso, mas essa não é a única faixa etária descredenciada. Muitas vezes é a infância, eventualmente também a juventude, mas falamos principalmente sobre os estereótipos, sobre o ageísmo, né, sobre os principais estereótipos relacionados à velhice no caso do Brasil. Então, como era envelhecer sofrendo preconceitos sociais aqui no Brasil. Falamos também sobre o Erik Erikson e os estágios relacionados ao processo do envelhecimento ou à velhice, né? Ao idoso. Então, o primeiro deles era o estágio da generatividade versus a estagnação. Então, ou eu já gerei muitas coisas, ou eu já produzi muitas coisas, ou eu me vejo como estagnado. Então, essas eram as contradições desse estágio. Então, aqueles bem-sucedidos durante essa fase, né, sentem que contribuíram, sentem que estão ativos, enquanto que o contraste é aqueles que se veem estagnados, se veem não tendo produzido nada. E como cada um vai lidar com essas questões, aí é pertinente ao aspecto da personalidade, da identidade também de cada um. E também o último estágio, que tem a ver com a integridade versus o desespero, que é, se você produziu boas coisas e faz reflexões importantes durante a sua velhice, é o estágio aí, o processo da integridade. E se não, começa a envolver o desespero, né? Que é o medo da morte, as dificuldades que se tem relacionadas ao envelhecimento também, porque você não considera que produziu muita coisa, não se considera íntegro, e vem as dificuldades relacionadas então ao processo do envelhecimento físico, ao processo do envelhecimento emocional, a como a sociedade também trata esse idoso, a família, e entram aí as questões de confronto relacionados à morte também. Falamos sobre o perfil da população idosa atual, o crescimento rápido e muitas vezes também um percentual grande da população nessa faixa etária. Em alguns países chega até 62% e cada vez mais, né, com a ampliação da expectativa de vida, discutimos bastante isso também, o quanto a gente tem um aumento da população idosa e o quanto os países não estão preparados para isso. Haja vista como foi tratada a questão do coronavírus aqui no Brasil e do preconceito que parte da população idosa
recebeu, inclusive, né, dos órgãos públicos e especialmente de figuras públicas como o próprio presidente, tratando, né, essas pessoas aí como se elas pudessem ser descartadas e morrer. Mas também falamos então sobre essa crise, né? Então o desenvolvimento normativo da meia-idade, no qual os adultos aprendem aí a equilibrar amor, dever, né, para com os próprios pais, essa dificuldade de ser um relacionamento de mão dupla. Então, crises comuns que acontecem nesse período foram muito discutidas. Então, algumas questões que envolvem o envelhecer, como tornar-se um cuidador dos pais idosos, as tensões provocadas pelo próprio envelhecimento e pelo cuidado, né, as dificuldades que se tem porque essa geração é a primeira geração aí de avós que vem os netos se tornarem adultos, que tem tataranetos. Então a geração Baby Boomer é uma das primeiras, porque as gerações anteriores muitas vezes conseguiam só ter os netos e vê-los crianças, mas não conseguiam acompanhar o desenvolvimento deles no decorrer da vida adulta, com raras exceções, claro, né? Mas muitos morriam nas guerras, nos conflitos armados, muitos morriam de doenças, a expectativa de vida média era de 60 anos, então muitos nem chegavam a isso. Hoje a expectativa média de vida é de 80 anos, o que permite enxergar, né, os diversos processos aí do envelhecimento, inclusive dos próprios filhos. Então, idosos com filhos idosos, né, nós temos isso hoje, o que não se tinha no passado. Quais são as principais dificuldades surgidas, então, de todos esses processos? Aí nós assistimos a 3 vídeos que envolviam entrevistas ou documentários. O primeiro era o de uma reportagem, né, que falava sobre o processo de envelhecimento no Brasil e algumas questões relacionadas ao envelhecimento físico, as questões sociais, o fato de fazer amigos e continuar fazendo amigos na vida idosa. O outro falava sobre a perspectiva ótica já das idosas, né? Então eram idosas falando como é ser idosas, e isso é muito importante, interessante, dar voz àqueles que já estão nessa faixa etária, que é o canal, né, A Voz da Razão. E também sobre a antropóloga Miriam Goldenberg, que também está nessa faixa etária, mas que fez uma pesquisa bastante extensa sobre olhares em relação à velhice. Essa pesquisa se estendeu dos 18 até a faixa etária idosa, ou seja, bem livre, né? Acho que 90 anos aí foi o limite da pesquisa dela, mas ela vai discorrendo então sobre o que ela chama de a bela velhice. O que são aspectos que contemplam a bela velhice para ela? Os contrastes todos de como é envelhecer pensando na aparência, aquela pessoa que pensou muito na aparência, aquela que, por outro lado, deu valor aos aspectos cognitivos, aos aspectos de desenvolvimento, né, de propósito de vida, entre outros exemplos, falando sobre os contrastes do envelhecimento do homem e da mulher. E aí vale a pena também retomar um pouco desse documentário, mas é recente, da última aula. Quem não assistiu, é preciso assistir para fazer a nossa avaliação, portanto, e foi aí que a gente encerrou então a nossa disciplina.